Stranger Things chegou ao fim com um final bem agridoce. Foi exatamente o tipo de final que pedia, mas mesmo assim ficou com a sensação de que poderia ter sido muito melhor. Olá, eu sou Jaque Alves, aqui do Sétima Arte, e no vídeo de hoje eu vou falar minhas impressões da última temporada de Stranger Things. Nessa altura do campeonato é bem provável que você já deve ter ouvido falar da série, mas se por algum motivo você nunca assistiu ou nem sabe do que se trata, Stranger Things é uma série que se passa nos anos 80 e original da Netflix. A história acompanha um grupo de amigos que acaba se envolvendo em mistérios cada vez mais perigosos, todos ligados a um laboratório suspeito na pequena cidade de Hawkins. Entre elementos sobrenaturais, agências secretas e mundos paralelos, esses jovens precisam enfrentar criaturas aterradoras e fazer de tudo para impedir que o mal atravesse para o nosso mundo, colocando suas vidas em risco para salvar todo mundo. Com o passar dos anos, os perigos vão se intensificando e, finalmente, chegamos à batalha final na quinta temporada. Lançada no fim de 2025, a série ficou dividida em 3 volumes. O primeiro volume chegou no finalzinho de novembro, o segundo volume chegou no Natal e o terceiro volume, que é o último episódio, chegou no dia 31 de dezembro às 22 horas. Tipo, tem gente que virou o ano assistindo Stranger Things. Eu consegui assistir o final no dia 1º de janeiro e apesar de não ter gostado tanto da temporada como todo, o encerramento deixou um saldo positivo no geral. Ainda assim, algumas ressalvas precisam ser feitas. Acredito que a série entregou exatamente aquilo que se propôs, mesmo ficando claro que havia potencial para ir além. Os diálogos excessivamente expositivos, o tempo de tela dedicado a situações pouco relevantes e algumas questões deixadas em aberto acabaram enfraquecendo a carga emocional, principalmente no volume 2. Uma coisa que me incomodou muito nessa temporada foi o que fizeram com a Joyce. Ela perdeu muita relevância e em alguns momentos nem parecia aquela mãe obsessiva e extremamente inteligente que conhecemos lá na primeira temporada. Joyce sempre teve sacadas que ninguém mais tinha. Lembra daquela história dos ímãs na terceira temporada? Ela sempre achou que tinha alguma coisa a ver com o laboratório, ninguém acreditava, e o desaparecimento do Will na primeira temporada. Ela acreditava que ele estava vivo e ninguém acreditava, entendeu? E aqui na quinta temporada, ela basicamente passa o tempo todo indo de um lado para o outro com o grupo, ficando completamente apagada. Por outro lado, quando finalmente deram um momento para a personagem, foi impossível não se arrepiar. A cena em que ela arranca a cabeça do Vecna a machadadas, enquanto o episódio relembra todos os traumas que ele causou aos personagens, é facilmente um dos pontos mais fortes do episódio. Outra escolha que me deixou intrigada foi a revelação de que Joyce e Hopper conheciam Henry na época da escola. Por um instante achei que a série iria explorar mais o passado do vilão, mostrando algum acontecimento marcante envolvendo os três. Isso ajudaria a dar mais profundidade ao personagem e a entender melhor o que se passava na mente do Henry antes mesmo do mundo invertido. Do jeito que foi apresentado, poderia ter sido qualquer outra pessoa no lugar dele, e a revelação acaba não tendo peso algum. Ainda falando do vilão, gostei muito do fato do Vecna não ter recebido uma redenção. Um dos grandes acertos do episódio final é justamente quando ele diz ao Will que fez uma escolha. Ele quer estar ao lado do Devorador de Mentes. Os dois são um só, conectados por uma mente coletiva. Isso reforça ainda mais o lado sombrio do personagem. E finalmente tivemos o grupo inteiro lutando juntos, né? Eu acho que esse foi o ponto alto, assim, do episódio inteiro. Eu gostei muito da batalha final, cada personagem contribuindo de uma forma que podia, cada um usando suas habilidades e limitações. Funcionou, foi empolgante e, acima de tudo, foi muito maneiro de assistir. Apesar de achar que foi muito fácil a morte dos vilões, né? Mas enfim. Depois disso, a série volta mais uma vez para o arco dos militares. E aqui eu preciso ser sincera, esse núcleo não me convenceu. Para mim, esses personagens não fedem nem cheiram. Então, estão ali mais para atrapalhar do que para criar atenção de verdade. Em nenhum momento eu senti perigo real ou algum tipo de emoção. Ah, mas esse arco precisa para fechar a jornada da Eleven e levar ao sacrifício dela. E é justamente aí que mora o meu incômodo. Vocês não acham que, de todos os personagens, a única que realmente merecia viver em paz era Eleven? Ela sofre desde bebê, nunca teve liberdade, nunca teve uma vida normal. Até o próprio Hopper diz isso nesse episódio, quando eles estão lá no laboratório. Por que não deixam essa garota em paz, gente? Viver em paz com a família dela, com os amigos dela. Ela construiu, ao longo de 5 temporadas, ela construiu uma relação muito grande com esses personagens, e na hora dela conseguir finalmente viver em paz, ela morre. Eu acho que ela morreu, né? Minha opinião aqui, pra mim ela morreu. Mas, enfim, né? Escolhas dos irmãos Duffer. Bom, no geral é aquilo que eu já havia dito, né? O Stranger Things termina com um saldo positivo. A quinta temporada é uma das mais fracas da série, mas está longe de ser um desastre e definitivamente não apaga o sucesso, o impacto e a importância que a série teve ao longo do tempo. Stranger Things acabou, é o fim de uma era. Meu coração sempre vai estar com aquelas crianças e eu vou sentir muita falta
de ver algumas histórias desse pessoal. Essa foi a minha pequena crítica à temporada. E agora eu quero saber de vocês, o que você achou de Stranger Things? Comente aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like para dar uma forcinha. E até a próxima. Fui!